Olá, turma! Como estão os estudos? Tá tudo certinho? Vocês lembram de mim? Será? Sou a professora Elane, sou a professora de artes. E hoje nós vamos falar de dois temas bem interessantes, romantismo e realismo. Vocês lembram da nossa última aula? Na última aula nós conversamos sobre o neoclassicismo. Aqui nós temos as duas imagens que representam esse período. Essa aqui é a imagem de Napoleão Bonaparte, conhecida como Cruzando os Alpes. Essa imagem foi pintada por Jacques-Louis David. Acho que vocês também recordam que Jacques-Louis David ele era o grande pintor e representava os governantes da época. Na outra imagem, nós observamos as duas figuras místicas, Eros e Psique, tá? Que representam o lado místico e mítico grego. Começamos pelo realismo. Olha como o nosso slide hoje está bonito. O slide hoje representa o momento do realismo. Tem alguns pontos aí que lembram o campo, a questão campestre, que eram as plantações. Já já vocês vão descobrir por que ele está assim. Características gerais. Retrato fidedigno da realidade. Retrato fidedigno quer dizer que as imagens, tudo que era colocado na época, representava a realidade. Nada era idealizado. Busca do objetivismo. O conceito do realismo é olhar aquilo que é real, é concreto e que não pode desviar ou ser imaginado de uma outra maneira. Cientificismo e materialismo é a busca pela ciência, pelo conhecimento, a razão. Nada poderia ser colocada como um sonho, mas como realidade da maneira concreta, sendo boa ou ruim. Veracidade e contemporaneidade. Essa característica, ela representa que todos os fatos que são relatados, tanto nas artes visuais, no teatro, na música, são fatos reais. Nada foi inventado, nada foi criado. A ideia é tornar as características, as intenções cada vez mais reais. Temas urbanos, rurais, sociais e cotidianos. Eram os temas típicos da época. Naquele momento, a questão rural, ela estava começando a ser vista como algo importante e o crescimento urbano também estava acontecendo. Crítica aos valores burgueses e instituições sociais. A burguesia, como foi falado nas aulas anteriores, ela estava se tornando uma classe social muito forte. E, nesse momento, ela passou a ser criticada, a ser vista como um grande mal para as pessoas mais pobres. Nas artes visuais, nós destacamos alguns pintores, em especial Courbet. Courbet é conhecido como o pai do realismo. Por quê? Porque ele retratava as questões sociais, principalmente dos populares, de maneira real. Isso era importante para que eles se identificassem nas artes visuais, não só os aristocratas. Millet, Daumier e Corot são outros pintores da época. Vamos observar com atenção essa obra magnífica de Gustave Courbet. O nome dela é Autorretrato ao Desespero. Observem os detalhes dessa pintura. Os traços, a posição das mãos, o olhar de medo, o olhar de susto. Representa como o homem daquela época se sentia. Esse autorretrato de desespero poderia ser representado de várias maneiras. Pode ser pelas questões sociais em que ele vivia, ou até mesmo por questões pessoais. Como que as pessoas mais pobres se sentiam psicologicamente, emocionalmente, até mesmo nas relações de trabalho. Essa imagem, ela retrata muito bem esse período e esse momento. Mais uma imagem de Gustave Courbet. Quebradores de pedra, eram os profissionais da época. Vocês podem observar que são pessoas do campo, pessoas simples. Nós olhamos com detalhe as vestimentas, algumas roupas rasgadas, mostrando que eles não tinham condições de ficar renovando o guarda-roupa também. Os materiais de trabalho, observem que eles estão exaustos, estão trabalhando, estão colocando força, né, no seu trabalho que é de quebradores de pedra, que era típico do momento. Essa imagem é de Jean-François Millet, outro pintor realista. São as respigadeiras. São trabalhos que normalmente eram realizados por mulheres, pela delicadeza.
Observem que essas três mulheres, elas estão juntas e parece que cada uma exerce uma função, apesar de ser o mesmo trabalho. Teatro realista. Como será o teatro realista? Nós somos acostumados a ver o teatro como fantasia, como imitação da realidade. Mas aqui no realismo, nós vamos observar a questão do ser humano na sua integralidade. Como seria isso? É mostrar os sentimentos, é o que ele pensa, é como ele age em sociedade. Crise das instituições. São relatadas nas peças teatrais as crises, tanto na igreja, no Estado, nas instituições da época, que estavam em crescimento e eram bastante fortes no momento. E essa crise, elas eram relatadas de maneira bem inovadora e até mesmo para confrontar essas instituições e as pessoas pensarem: por que isso está acontecendo? Por que eu fui enganado por tanto tempo? A partir daí o ser humano começou a repensar o papel social dessas instituições, se ajudava os seres humanos ou se prejudicava os seres humanos. Revoluções sociais. Esses pensamentos fizeram com que grupos se juntassem e formassem novos movimentos sociais. Esses movimentos, como eu falei agora há pouco, era para buscar uma nova maneira de ver a realidade em que eles estavam, se aquilo estava favorecendo a classe social, o grupo social em que eles pertenciam. Artistas, esses artistas aqui, eles se destacaram nas artes cênicas, em especial Stanislavski. Stanislavski, ele acreditava na fé cênica. A fé cênica era quando o artista representava para o público a realidade da maneira mais crucial possível. Não poderia ter imitação. Se ele queria representar a morte, essa morte ela era representada com seus detalhes, na dor, no sofrimento. O público, ele teria que observar a morte em si. Ele não poderia imaginar que aquilo era uma interpretação. O público tinha que acreditar que o ator em cena estaria morrendo. Temos um exemplo aqui de Gustave Flaubert, Madame Bovary, que foi um grande marco da literatura, mas algumas peças, alguns filmes surgiram a partir dessa obra. Casa de Bonecas também era uma peça teatral muito conhecida, é conhecida até hoje, estudada, porque retrata o papel social da mulher. As mulheres vistas como bonecas, intocáveis, mulheres que não tinham voz na época. Quanto mais arrumadinhas, mais ajeitadinhas, caladas, bem vestidas e que não questionasse o modo de viver dos seus maridos, pais e dos grandes aristocratas da época, melhor ainda. Vamos agora para o romantismo. Olha, o nosso slide mudou de novo, hein? Vocês observaram que no realismo ele tinha alguns detalhes do campo, mostrando a questão dos trabalhadores da época. Agora nós chegamos no romantismo. Flores, rosas, relembram romance, amor, sentimento. Esse romantismo que nós vamos tratar hoje não é só essa questão de amor, de sentimentalismo. É um romantismo de outra maneira. Olha as revoluções aí. Essas três revoluções, elas nortearam o romantismo. Elas começaram no período realista, que aconteceu no mesmo século, que é o século XIX, porém elas ganharam destaque no período romântico. A Revolução Francesa é a revolução que retratava a importância de ser livre, de lutar pela igualdade e pela fraternidade. As pessoas, elas deveriam ser livres para pensar, para agir, e elas também deveriam ser fraternas, unidas, tanto quanto classe social, como nas suas famílias, com seus amigos e no modo de pensar. Iluminismo. O ideal iluminista era dar destaque, luzes aos pensamentos. Toda forma de pensamento, científica, filosófica, era colocada como algo importante. O ser humano, ele podia, era permitido para ele pensar, idealizar uma sociedade melhor. E essa sociedade, apesar de em alguns momentos ser idealizada, com o passar do tempo foi observando que era possível acontecer e que é possível sim ter uma sociedade em que o ser humano pense, realize, transforme e construa a sua realidade. Revolução Industrial. Como última característica aqui do período histórico romântico, nós destacamos a Revolução Industrial. Esse momento é um momento emblemático. Por quê?
porque a partir daí surgiram novas classes sociais, novas maneiras de trabalho. O ser humano começou a observar que ele poderia ser chefe, ele poderia ser empregado, ele poderia ter várias funções sociais. E essa revolução industrial, ela fez com que a realidade se transformasse. Surgiram aparelhos, novas relações de trabalho, tudo isso fez com que as pessoas elas ganhassem um novo destaque, novas profissões, novas maneiras de sustentar sua família e com isso também pôde ser refletido nas artes, aqui no caso no romantismo. Características gerais. Como eu falei para vocês lá no primeiro slide sobre o romantismo, nós não vamos falar apenas do amor romântico, piegas, sentimentalista. O romantismo, como movimento artístico, ele vai além disso. A imaginação criadora. O ser humano, como ele já tinha todo o aparato, toda a construção social necessária, a partir desse momento ele começou a recriar, a repensar essa nova forma de vida, essa nova criação. Bom, o escapismo como característica do romantismo, ele retrata a fuga da realidade. No período realista, as pessoas elas gostavam de estar envolvidas com a sua vida real, com um momento concreto, mas no romantismo a ideia era fugir dos problemas, das questões sociais, de tudo que gerava um conflito humano. Então o escapismo era essa fuga, essa busca por um lugar tranquilo, mais ameno, em que essa realidade dura não acompanhasse. Sentimentalismo. A característica do sentimentalismo aparece agora. O sentimentalismo, ele gera a questão da empatia. As pessoas, elas começam a perceber que têm sentimentos, não só ela sente, mas outros também sentem. E isso pode ser respeitado, deve ser respeitado e é mostrado nas artes. Ânsia de glória. Essa ânsia de glória é para mostrar que as pessoas, elas podem se destacar na sociedade e elas também podem ser bem vistas por elas mesmas. Elas têm a autoestima mais elevada, elas se amam um pouco mais e mostra isso nas suas atitudes do dia a dia. Idealização da mulher. A mulher é vista como ser intocável, um ser inimaginável, era uma deusa, era um anjo. Vários artistas comparam as mulheres com anjos, deusas, que representava algo inatingível que muitas vezes não está na nossa realidade. Mas essa idealização mostra também uma valorização da figura feminina, mostrar que ela era bonita tanto fisicamente quanto psicologicamente. Bom, saindo da idealização da mulher e chegando agora na obsessão pela morte. É uma característica um pouco mais pesada e triste. Os artistas da época, eles sentiam tanto amor, eles sentiam a ideia do romantismo de maneira tão forte que eles precisavam expressar isso. E essa expressão muitas vezes caracterizava pela morte, porque era preferível morrer do que sentir essa dor de amor. Um dos nossos conterrâneos bastante conhecido, Gonçalves Dias, ele escreveu em alguns poemas, né, essa dor, esse amor que ele sentia, e tantos outros artistas românticos, mostrando que a morte, nesse caso, é vista como glória, como o ápice do amor. Artes visuais. Artistas aqui do ramo das artes visuais, nós observamos Delacroix, Goya, Waterhouse, Turner, Constable e Géricault. Vamos exemplificar. Essa pintura é de Francisco Goya e ela se chama A Manja Vestida. Observem, mas observem mesmo o olhar dessa mulher. Será que ela está se sentindo a criatura mais feia do mundo? Essa mulher, ela está se sentindo muito bonita. Aqui está o exemplo claro da idealização da mulher. Ela se sente bonita, valorizada, bem vista. O olhar dela mostra isso para o público, para as pessoas que apreciam as artes visuais. E a ideia de Goya era justamente essa. O olhar, o rosto, a maneira como ela está deitada, as curvas do corpo, mostrando também que ela era bonita, ela tem as características físicas bonitas. E ela não é uma mulher vulgar. Observem que ela não precisou mostrar muito corpo, mas o olhar, a atitude dela mostra a idealização da mulher como uma característica importante aqui do romantismo.
Delacroix. Ele parece um pouquinho com uma pintura que a gente via um tempo atrás no neoclassicismo, né? Mas essa pintura não é neoclássica, ela é romântica. Mas a gente não está vendo coração, não está vendo nada sentimental, né? Mas esse romantismo que é retratado aqui por Delacroix mostra o patriotismo, o amor pela pátria. Vocês observaram que tem uma bandeira ali, vermelha, branca e azul, a bandeira da França. Característica principal dessa obra é a liberdade guiando o povo, é o nome da obra e também mostra a liberdade como um dos ápices da Revolução Francesa, guiando o povo rumo a um novo momento, a uma nova sociedade. Então esse amor representado aqui pela obra de Delacroix é o amor pela pátria, pela sua nação. Uma pintura de Waterhouse, A Dama de Chaillot. Vocês observaram, tem as características ainda campestres. Essas características de campo, de natureza, ela revela a liberdade. A ideia do ser humano escapar, lembra? Escapar da sua realidade triste, de repressão, de dureza das relações sociais e fugir para um local calmo, tranquilo, que fizesse com que ele retomasse a sua origem. Essa imagem mostra justamente isso. A mulher que está no barco, ela está num local que revela a tranquilidade, a calma que a natureza nos traz. Não tem ondas, não tem ventania, apenas a natureza de maneira tranquila. Olha a contradição aqui. Essa imagem aqui é de Turner. O Turner, ele era um pintor que representava a movimentação nas pinturas. E ele era bastante conhecido por isso. Se vocês observarem com bastante atenção, a imagem, ela remete realmente a essa movimentação. As ondas parecem estar de fato saindo do lugar. E ela mostra a liberdade da natureza. Ao mesmo tempo em que ela gera calma no ser humano, mas ela também movimenta, ela tira as pessoas do seu local. E o nome da obra é O Naufrágio. Vocês podem observar que são vários barcos, várias pessoas, cada um agindo da maneira que poderia estar agindo no momento de luta, de pressão, não é isso? Então as pessoas elas começam a se jogar no mar, outras seguram com força nos outros, enfim. Vocês observam que o mar ele está extremamente violento, não tem calma nenhuma, totalmente diferente da outra imagem que observamos. Teatro romântico, nós falamos de artes visuais e agora chegamos no teatro romântico. Surge aqui a figura do encenador e é colocado por Victor Hugo. Quem é o encenador? O encenador ele é responsável por organizar as cenas, fazer com que cada cena tivesse ligação e o público entendesse de fato que o que estava sendo mostrado lembrava um pouquinho a vida dele. É dar aquela ideia de identificação. Melodramas, diálogos, mais a dança. Esse melodrama aqui, gente, ele está relacionado às apresentações que eram direcionadas à aristocracia. O melodrama era voltado para a burguesia, para as pessoas que tinham muito dinheiro e que elas viviam de maneira suntuosa, com muito luxo. Por isso, as peças elas envolviam artes cênicas e muita dança, para chamar a atenção do público. Em alguns momentos eram dramas muito fortes e em outros eram colocadas comédias também, para que essas pessoas se identificassem com o que estava acontecendo. Nada falando de pobreza, nada falando sobre lutas sociais, apenas exaltando a aristocracia da época. Efeitos cênicos espetaculares com música e dança. As danças elas eram muito luxuosas e quanto mais chamasse a atenção daquele público, que era um público muito refinado, melhor ainda. Peça romântica de melhor qualidade e literária. Essa peça romântica, ela representava as características literárias de maneira mais realista e ela era mais clássica, ela era mais delicada. Ela buscava mostrar as situações sem que infringisse ou que magoasse a classe social que estava assistindo. Aqui nós temos alguns artistas e é importante nós destacarmos a importância deles. Alexandre Dumas, que foi um dos expoentes das peças românticas, ele vem tratar de um tema que era muito perturbador para a época, que era o adultério. O adultério começou a ser colocado
dentro das peças teatrais para que as pessoas observassem que era uma questão que acontecia e que ela precisava ser repensada, ela não era mais escondida, não existia mais o pudor. Na verdade, ela precisava ser revelada para que o público não se percebesse como alguém estranho. Alexandre Dumas Filho, que é o filho do Alexandre Dumas, ele já vem com uma característica forte na obra Dama das Camélias, que também mostra o papel da mulher em diferentes nuances, de diferentes comportamentos, que para a época não era tão aceitável. Porém, acontecia e precisava ser destacado para que o público não fugisse totalmente da sua realidade. Vaudeville, eram as paródias de peças sérias e longas. Esse vaudeville, ele era direcionado para os grupos sociais medianos. Por quê? Porque fazia com que eles se interessassem pelas histórias, e ao mesmo tempo pudessem rir de si mesmo, ou rir das situações, e entender a crítica social que estava sendo repassada. Temos o exemplo aqui de Gogol, Chile e Goethe. Aqui o Inspetor-Geral, que foi uma peça muito conhecida, que revela o papel social das pessoas, e como as pessoas mudam diante desse papel social. E Chile e Goethe, quer dizer, vem falar sobre algumas outras características românticas. Música romântica. São inspiradas nas artes visuais e na literatura, representava a junção dos dois. Tem como característica o saudosismo, a emoção, a liberdade, é chamar o público realmente a repensar a sua realidade, ao mesmo tempo se emocionar e se sentir livre para sentir. Lied alemão era uma característica da música que colocava a voz e o piano como protagonista. A partir de então, o piano se tornou o grande protagonista das músicas. Drama musical, mostrava as relações sociais, quanto mais tivesse drama, emoção, melhor ainda. E aqui alguns artistas, alguns músicos em destaque. Schubert, Chopin, Liszt e Wagner. Vamos agora escutar essa linda canção de Chopin. Bom, e no Brasil, o que estava acontecendo, gente? Será que o realismo e o romantismo chegaram por aqui? Vamos observar. Olha que bonitinho. Essa obra é de Almeida Júnior, O Violeiro. Essa obra ela tem características realistas, mas ela também tem uma pitada romântica. Podemos observar o estilo das casas. Alguns de vocês devem conhecer esses estilos até hoje. A maneira como as pessoas se vestem. Será que ela está gostando da música? Será que ele é bom cantor? Não sei não. E ele também, será que está com vontade de tocar essa música? Então vamos observar as características aí dessas pessoas. São pessoas simples, que vivem no campo talvez, ou na zona rural, e estão aproveitando aí um momento de descontração, de música, de relaxamento. Mais uma pintura de José Maria de Medeiros, Iracema. Aqui já existe a exaltação, patriotismo. No caso do Brasil, a exaltação do nosso patriotismo vem dos indígenas, que era visto como grande herói nacional. Aqui, a mulher indígena, idealização da mulher novamente. Só que aqui no caso é uma índia, que é a nossa heroína nacional. E também as belezas do nosso país. Pode observar que tem as aves, as árvores,
o mar em movimentação. Então, essa obra, ela junta várias características do romantismo em uma só. Momento de preparar a pipoca, o refrigerante, o suco. Hein? Agora é o momento dos filmes. Para você entender melhor, apreciar melhor, nós temos algumas dicas aí de filme. A Dama das Camélias e Mr. Turner. Então, vamos procurar os filmes, vamos assistir, vamos aprender ainda mais, fixar a aula de hoje. Ó, aqui tem algumas imagens para vocês observarem. Olhem com bastante atenção. Do lado da Dama das Camélias, nós temos a representação aqui do trigo. Então, a gente já sabe que é uma obra que retrata o realismo. Lembrem, né? As questões sociais. Do outro lado, o Mr. Turner, romantismo, movimentação. Está do lado da rosa. Então, nós temos duas dicas aí dos dois movimentos artísticos, do realismo e do romantismo. Para melhorar ainda mais, depois do filme, você pode aproximar aqui a câmera e capturar o nosso QR Code. Aqui nós temos algumas perguntinhas que vão ajudar vocês a fixar ainda mais a aula de hoje. E para quem não conseguir, o link está à disposição para vocês fazerem as atividades e aprenderem ainda mais. Referências, aqui algumas referências da nossa aula de hoje para pesquisa, para mais informações, para vocês ainda mais aprofundarem a aula de hoje. Vamos pensar, para terminar nossa aula de hoje, uma frase de Courbet. Nunca vi anjos, se me mostrarem, eu pinto. Courbet é um pintor realista, ou seja, ele pintava aquilo que via, aquilo que acontecia. Se Courbet nunca pintou anjo, será que anjo existe? E uma frase de Goethe, uma frase romântica. O sentimento é tudo. Bom, pessoal, obrigada pela aula de hoje. Até a próxima. Tchau!